fez um convite de vir para cá conversar com vocês um pouco sobre direito administrativo. E aí, considerando o edital inteiro, óbvio que não tem como trabalhar o edital inteiro, mas eu selecionei dois assuntos que são queridos das bancas examinadoras, que é primeiro o ato administrativo e depois licitação. Bom, nós temos um conteúdo, um cenário de direito administrativo em que é uma estrutura vinculada com a administração pública. Isso porque eu tenho então a necessidade de possuir uma organização encarregada de reger a vida dos administrados, nós de um modo geral, no dia a dia, e também prestar serviço público ou realizar serviço público. E aí nesse cenário nós temos então um Estado, enquanto administração pública, que exterioriza a sua vontade por meio de atos administrativos. Então no dia a dia, o que vocês imaginam aí de ato administrativo? O que eu enxergo de ato administrativo? E aí, se eu vou num órgão público e eu me deparo com uma circular, e eu me deparo com um comunicado, é um ato administrativo, é uma estrutura da administração que me apresenta algum regramento, ou me apresenta algo relacionado ao funcionamento, ou então servidor que pede férias. Um ato administrativo, a concessão de férias. Ou então, eu vou construir e eu preciso de um alvará. Ou então, eu quero ter um veículo, um táxi e regulamentar a minha profissão. Eu preciso também de um alvará. Isso é um ato administrativo. Toda vez que eu visualizar a exteriorização de vontade por parte do Estado, eu estou então diante de um ato administrativo. E qual o convite que a gente faz? Bom, eu tenho dois pontos base para analisar nos atos administrativos. Primeiro, um conteúdo de elementos e depois um conteúdo de atributos do ato administrativo. São os pontos que as bancas gostam. Elementos e atributos do ato administrativo. E sobre a parte de licitação, que a gente vai abrir já já a janela, o que eu tenho a respeito de licitação? Via de regra, toda vez que o Estado quer comprar serviços ou estruturar obras, toda vez que o Estado quer vender, procedimento licitatório. Porque uma das premissas da licitação é justamente buscar proposta mais vantajosa para o Estado. Pensando na ideia de economicidade, pensando na ideia de simplificar e criar um aspecto de competitividade, bom dia, eu tenho então esse procedimento na administração pública.
a licitação, a lei de licitação 8666. E hoje a gente vai apresentar uma parte que mudou. Uma parte que mudou na licitação, que foi justamente a questão dos valores. O governo do Michel Temer modificou valores na licitação. E aí, em matéria licitatória, eu tenho 5 modalidades: concorrência, tomada de preço, convite, leilão, e ainda tem mais uma aqui que é o concurso. Só que o concurso as bancas não gostam muito, porque o concurso não é o concurso público, mas é o concurso para selecionar obra artística, literária, enfim. Então, quando a administração pública quer comprar algum bem, algum serviço, quer realizar alguma obra, vai utilizar principalmente concorrência, porque são obras de grande vulto, ou então tomada de preço. O convite, onde é que eu vejo convite? Eu vejo muito convite em prefeitura, porque o valor é menor, e aí, a partir do convite, 3 pessoas ou 3 convidados, 3 pessoas que recebem a carta convite, elas podem então tentar contratar com a administração pública. O leilão é comum a todos nós, porque no dia a dia, no senso comum, nós ouvimos muito essa expressão, leilão. E essa daqui é uma modalidade bastante dinâmica, o pregão, toda vez que a administração quer comprar bem comum. É uma compra de bem comum. Vai servir então o pregão enquanto modalidade. E aí agora eu já consegui abrir a minha apresentação, então a gente vai para cá, para a nossa apresentação. Então hoje a gente conversa basicamente sobre ato administrativo e licitação. 2 pontos aí da prova de vocês e que as bancas examinadoras gostam muito. Pode. Pronto, agora aí eu vou pedir para que as pessoas de cá passem para o lado de cá. Ok. A gente não pede esse material de exibição, tá bom? Vou colocar ele para bem mais. Pronto. Então vamos lá. Ato administrativo. Eu tenho uma administração pública que presta serviço público, regula a conduta dos administrados, a nossa, no dia a dia, e eu tenho também uma administração pública encarregada de efetivar direitos, de prestar direitos. Por conta disso, eu tenho um plano de legalidade de norma, mas eu preciso materializar esse conteúdo da norma. E aí, temos então a exteriorização de vontade da administração pública, ato administrativo. Então, onde é que eu vejo um ato administrativo? Uma licença concedida ao servidor, ato administrativo. Quem trabalha no regime de plantão, solicitação de permuta e deferimento, ato administrativo. Se eu imagino uma pessoa que quer solicitar um alvará para funcionamento de uma atividade, ou então um alvará do táxi, ato administrativo. Se eu imagino uma pessoa recebendo uma multa
ato administrativo. Então, a exteriorização de vontade da administração pública é ato administrativo. E aí, quando o assunto é ato administrativo, as bancas gostam de trabalhar com elementos e atributos do ato. Os elementos ou requisitos, você pode encontrar também na sua prova a expressão requisitos. Primeiro, competência. A pessoa que expediu o ato, ela tem atribuição para aquilo, ela é a pessoa legitimada para expedir o ato? Sim, esse ato então é válido. E se não foi, e se não é essa a pessoa com a atribuição para expedir o ato, ele é nulo ou anulável? Pode ou não pode convalidar? Deixa no ar aí e daqui a pouco a gente trata. Depois, um outro requisito do ato administrativo, a forma, o formato dele, se ele segue um formato. E aí nós temos uma ideia de instrumentalidade que, se não houver uma forma, vai do jeito que estiver feito, enfim. E respeita-se, no caso, aqueles que têm uma forma prevista em lei. Então, se existe uma forma prevista em lei, eu tenho então que obedecer. E aí, essa forma é a maneira, então, como a administração exterioriza esse ato. Se eu pensar numa multa, num procedimento de cometimento de infração, num primeiro momento você tem que ser notificado e aí depois confirma-se, então, período de defesa ou momento de defesa, confirma-se, então, com a autuação. Mas no primeiro momento você só é notificado que possivelmente cometeu uma infração e depois, no outro momento, você é autuado. Se existe uma forma prevista para cada um desses, é necessário obedecer à forma. Se não foi da forma correta, é possível ou não possível? É nulo ou é anulável? É nulo de tudo? Ou é possível aproveitar esse ato convalidando? E aí, já a gente chega nesse ponto. Depois, finalidade. A finalidade consiste em buscar o interesse público. O que está se procurando? O interesse público, salvaguardando o interesse público. É o sentido. Depois, motivo. A situação ou causa que suscita aquele ato. O motivo. Para a questão do motivo aqui, existe uma teoria chamada de teoria dos motivos determinantes. As circunstâncias que levaram àquele ato. Depois, o objeto, que é o conteúdo do ato administrativo. Muitos colocam que o objeto é o próprio ato administrativo. Essa é uma coluna que envolve palavras-chave ou conceitos-chave. Do lado de cá, eu tenho também um desenho. O ato administrativo, ele tem duas vertentes. O vinculado ou discricionário. Eu sei que o vinculado não existe margem de escolha para o administrador. E do outro lado, o discricionário, ele permite ao administrador uma margem de escolha. Então, eu posso conceder ou não conceder. Eu posso autorizar ou não autorizar, em situação de conveniência e oportunidade. Com esse caractere do vinculado, não existe essa margem de escolha. E aí, onde é que eu verifico esse caractere de vinculado? Em relação à competência, não existe, tem que ser a própria autoridade competente, pronto e acabou. Em relação à forma, se porventura essa forma é prevista em lei, é também um atributo vinculado, não existe margem de escolha. E também quanto à finalidade, porque é o interesse
público. Do lado de cá, o motivo e o objeto. Geralmente eu verifico esse caractere de vinculado ou de discricionário, dando essa margem para a administração. E aí a pergunta que eu fiz, considerando possibilidades de vício, em qual desses requisitos ou elementos é possível se verificar a possibilidade de convalidação? Quando eu tenho um vício de forma e quando eu tenho um vício de competência. Quando eu tenho um vício de competência, não era a autoridade competente. Ela se ausentou ou ela não estava presente e alguém foi lá e assinou o ato. Basta que essa autoridade competente venha depois e expeça um novo ato ou assine o ato. E quanto à forma? Bom, quanto à forma, só o formato, só a moldura, nesse caso, não vai comprometer o conteúdo do ato, o objeto, não vai comprometer o motivo ou a causa que suscitou aquele ato e também não vai comprometer a finalidade do interesse público. É só ajustar o formato. Então, quando houver um vício de forma ou de competência, é possível convalidar. Uma outra pergunta: judiciário convalida ato ou só anula? O judiciário pode convalidar ato? Diz a doutrina que o judiciário só anula. Você leva o assunto para o judiciário anular. Quem tem a competência de convalidar é a administração pública. O judiciário pode reconhecer o vício e remete para a administração pública convalidar. Então o judiciário, pelas suas mãos, ele não convalida, porque senão ele mexeria na esfera do outro. Bom, tem questão sobre isso aqui, já a gente verifica. Vamos passar então para o outro ponto, que são os atributos do ato administrativo. Rui Penalva, pronto, foi. Atributos do ato administrativo. Aquela dica lá de toda a rede social, memes, enfim, que os atributos do ato administrativo, legitimidade, ou então a questão vai lhe trazer presunção de legitimidade e está valendo também. Presume-se que é legítimo por estar previsto em lei. Presume que é legítimo, presume-se que é verdadeiro. Tipicidade. Os atos estão previstos em lei. A ideia de tipicidade está ligada diretamente à legitimidade. Eu tenho um fato que é tutelado pela norma. Vocês verificam muito isso também lá no direito penal, né? A tipicidade no direito penal. Um acontecimento que está previsto na norma. Poder de império, imperatividade. Possibilidade de criar unilateralmente obrigações para o particular. E aí tem como exemplo ali a placa de trânsito. Só que todo ato administrativo tem esse poder de império? Todo ato administrativo? Não. Por quê? Porque tem ato que é para convalidar temporariamente algumas coisas. Ou então ele vai exercer um efeito futuro, ele tem um caráter negocial de ambas as partes com obrigações. E aí, se existe uma necessidade de uma obrigação da administração para comigo, enquanto ela não cumpre o papel dela, eu também não entro com a minha parte. Possibilidade ou exigibilidade. A administração pública aplica sanções sem a necessidade de ordem judicial. Se não fosse exigível o ato administrativo, nós não teríamos um conceito chamado poder de polícia
A administração pública, ela pode lhe fiscalizar, ela pode controlar a sua atividade. E aí, nesse cenário, então, eu tenho uma administração que me aplica multa, eu tenho uma administração que faz uma vistoria no meu estabelecimento, na minha atividade, na minha obra, enfim. Depois, autoexecutoriedade. A administração tem a possibilidade de utilizar da força para desfazer um ato ilegal. E aí, nesse caso, situação de emergência e desde que esteja previsto em lei. Demolição de imóvel em área de risco é o exemplo de autoexecutoriedade. Então, legitimidade e tipicidade prevista em lei. Imperatividade, essa possibilidade da administração criar uma obrigação unilateral para com o particular. Exigibilidade, possibilidade de aplicar sanção, multa. E depois, autoexecutoriedade, a possibilidade de usar até mesmo da força para poder implementar a sua medida. Visualizou aí? Tem questão sobre isso, só para diferenciar um atributo do outro. Então, eu tenho elementos e tenho atributos que a banca gosta muito. Já estão prontos para ver questões? Vamos lá. Com relação aos atributos do ato administrativo, é correto afirmar: princípio de presunção de validade, que estabelece uma presunção absoluta, não admite que seja afastada a fé pública de um ato praticado por agente público competente. Essa presunção, ela é absoluta? A presunção de validade, de legitimidade absoluta, não admite que seja afastada a fé pública se um ato for praticado por um agente público. Vamos passar para frente. Em razão do princípio da presunção de validade, o efeito suspensivo não é de natureza dos recursos administrativos, somente podendo ser pleiteado no plano judiciário mediante ação própria. Não pode haver efeito suspensivo? Pode. Licitação, por exemplo, em matéria licitatória, se eu recorro de uma fase, ela tem que suspender a continuidade do procedimento, porque senão eu fico prejudicado. Se a licitação continuar, eu fico prejudicado. Ato administrativo é dotado de imperatividade. Assim, os atos negociais e mesmo os atos unilaterais podem atingir esferas judiciais do particular, independente de intervenção judicial. É possível essa? Sim ou não? Depois, em razão da executoriedade, em razão da executoriedade dos atos administrativos, é possível a atribuição de sanções ao particular ou agentes públicos, podendo a administração imputar responsabilidade na sua esfera de atuação. E aí? Executoriedade. Pela executoriedade, a administração pode impor sanção? E aí agora? Quer voltar? Quer voltar para fazer uma cola? E aí agora? Oi? Vai nascer? Opa. Sanções, poder de polícia, dispensada autorização judicial. Vamos para mais uma. Repetiu aqui? Ah não, passei para frente. Vamos lá. A respeito do ato administrativo é correto afirmar: desvio de poder constitui vício relativo ao motivo do ato administrativo e enseja nulidade com base na teoria dos motivos determinantes. Desvio de poder
é vício relacionado ao motivo? É vício relacionado ao quê? A competência ou a finalidade? Sim. Finalidade do ato discricionário decorre da aderência das razões de conveniência e oportunidade ao interesse público, sendo nulo, com base na teoria dos motivos determinantes, o ato que não cumpra tal condição. Faz sentido? Motivo é o pressuposto de fato e de direito, que serve de fundamento ao ato. E quando falso, importa invalidade do ato, que pode ser declarada pelo Poder Judiciário com base na teoria dos motivos determinantes. E aí? Gostaram dessa também? Discricionariedade impede o exame pelo Poder Judiciário. Essa daqui, princípio da inafastabilidade da jurisdição. A lei não excluirá da apreciação do judiciário lesão ou ameaça a direito. A discricionariedade ela pode violar, inclusive, a legalidade, porque o administrador ele pode dizer isso aqui é discricionário e não for algo que é discricionário. Depois, apenas atos discricionários comportam o exame do Poder Judiciário, da validade e veracidade dos pressupostos de fatos e de direito. Apenas atos discricionários, eu tenho que tomar cuidado toda vez que uma questão me apresenta um apenas, um somente, porque se ela não estiver trazendo exatamente a exceção, algum comprometimento está sendo criado aí para mim. E aí, apostas? Vamos lá? B ou C? Oi? O desvio de poder é um vício quanto à finalidade e não o motivo. Quem decorre de conveniência não é a finalidade que decorre de conveniência e oportunidade, e sim o mérito. Depois, a letra D, o judiciário pode examinar ato administrativo considerando os aspectos de legalidade. E a letra E, que era mais absurda, tanto atos discricionários como vinculados comportam o exame do poder judiciário. Então, voltando aqui, a correta é a letra C. E aqui ele troca finalidade por motivo, e aqui ele troca motivo por finalidade. Só isso, só isso. Vamos para mais uma. São atributos do ato administrativo, exceto Oi? Quem errar essa não merece passar no concurso. E aí, tem dúvida? É só seguir o leite, né? Cadê quem foi que falou? Quem foi que falou? Só seguir o leite. Legitimidade aqui, o I aqui, executoriedade, porque alguns chamam de auto-executoriedade, e tipicidade. Faltou quem então do leite? Exigibilidade. Então, finalidade não é atributo, é elemento. Fechada a janela de ato administrativo. Vamos abrir então licitação. As modalidades que eu coloquei para vocês e também os tipos de licitação. Bom, de modalidade eu tenho concorrência, tomada de preço, convite, concurso, leilão e pregão. Sendo que esse concurso é para selecionar obra artística, concurso literário, geralmente, artigo científico, poesia, poema, enfim. As bancas não gostam desse ponto concurso nas modalidades de licitação. Mas concorrência, tomada de preço, convite, leilão e pregão é muito possível. Bom, eu imagino para a concorrência, porque existe um balizador de valor que a gente vai abrir já já essa janela, que foi modificada pelo governo Michel Temer, em julho do ano passado. A concorrência é utilizada para obras de maior monta, de grande vulto. A concorrência é utilizada para concessão de serviço
público, toda concessão de serviço público, a modalidade é concorrência. Tomada de preço, ela tem uma esfera mediana, não é? Porque é utilizada também para obra, para serviço, mas não tem a dimensão de valor da concorrência. Aí, para a concorrência, eu sempre tenho que lembrar, toda vez que tiver concessão de serviço público, a modalidade é concorrência. Recentemente, nós tivemos, por exemplo, em Porto Seguro, o Parque Nacional do Descobrimento, que foi concedido para uma estrutura privada administrar, e a modalidade concorrência. Convite, ou chamado de carta convite também, é muito utilizado para município, é a farra do dinheiro público, porque o administrador, ele seleciona 3 comuns fornecedores e a partir disso essas pessoas então podem participar do certame. Depois disso o leilão, toda vez que a administração pública quer vender algo. E por último o pregão, que é para contratar bens e serviços comuns. E aí, de que maneira a administração analisa proposta? A partir dos tipos. Então, eu vou analisar proposta de gente que quer me vender algo, prestar algum serviço ou fazer alguma obra para mim, de acordo com preço, técnica e preço, ou maior lance e oferta quando o assunto for leilão. Então, esse tipo, lance e oferta, é quem pagar mais, é geralmente para leilão. E aí, o que envolve obra vai sempre contemplar a questão da técnica e do preço, a tecnologia que foi empregada e o preço. E para serviços também, muitas vezes é utilizado aquele que apresenta a melhor técnica. E toda vez que a administração pública vai comprar bens, compra no dia a dia comum, eu vou então observar aquilo que é de menor preço, porque a administração, ela quer algo que represente mais economicidade para os cofres públicos. Então, eu tenho esse panorama das modalidades e os tipos, os critérios de julgamento que a administração pública utiliza. Daqui a gente abre outra janela. Os valores para concorrência, tomada de preço e convite. Concorrência, e aí a lei faz uma distribuição de obras e serviços de engenharia e compras de bens e serviços. Quando a administração quer comprar algo acima, está orçado, digamos assim, previsto, uma obra ou um serviço de engenharia acima de 1,5 milhão, modalidade concorrência. Quando ela quer comprar bens ou serviços que não são os de engenharia, acima de 650 mil, a modalidade é concorrência. Depois, tomada de preço. A tomada de preço é usada a expressão entre, para obras e serviços de engenharia, entre 150 mil e 1,5 milhão. Depois, para compras de bens e serviços, entre 80 mil e 650 mil. E o convite usa a expressão até 150 mil para obras e serviços de engenharia e até 80 mil para compras e outros serviços. E aí eu tenho na legislação a possibilidade da administração relativizar a licitação, que são nas hipóteses de dispensa e inexigibilidade. A gente não vai abrir a janela de dispensa, porque eu prefiro trabalhar com inexigibilidade e o que não for licitação inexigível é dispensada. Mas eu sei que é possível haver dispensa em função de situações excepcionais. Alguém tem algum exemplo? Uma situação excepcional que induz ou que permite que o administrador dispense a licitação. Calamidade pública, caso de guerra também, porque eu tenho um abalo da ordem e a administração ela não vai poder esperar um processo licitatório para comprar um suprimento ou para contratar um serviço. Em razão da pessoa, também é possível dispensa de licitação. E a lei fala que
entidades ligadas a pessoa com deficiência ou de recuperação do preso, elas podem ser dispensadas de licitação, contratar diretamente. Em função do valor, se for um valor pequeno, 15 mil, uma pequena reforma de engenharia de até 15 mil, não é preciso licitação. E também, se for uma pequena compra de até 8 mil, não é preciso licitação. Só que aí você pode imaginar o seguinte, ora, o administrador ele pode ter várias pequenas reformas e aí cada uma ele vai contratando com dispensa. Qual é o nome dessa prática? Fracionamento. É proibido o fracionamento. Não pode ficar comprando a retalho para dispensar a licitação, ou então não pode fracionar a obra para mudar a modalidade de licitação. Então, se ficar comprovado, aquela obra ela vai ser embargada, impugnada, ou a licitação ela vai ser atacada. E uma ressalva aqui para a possibilidade de contrato verbal, porque a lei gosta de exceção. A via escrita de um contrato com a administração pública. Mas se for uma pequena compra de até 4 mil reais, é possível contrato verbal, porque dessa compra não vai gerar uma nota fiscal. Então eu tenho um ato que comprova a compra, não preciso de contrato. Bom, eu não acredito que que o concurso ele cobre de vocês valores, mas ele vai me cobrar uma noção. O convite, por exemplo, pelo menos 3 participantes, um mínimo de 3 participantes. Eu sei que a concorrência é utilizada para obra de grande porte, obra de grande vulto. Eu sei que toda vez que houver concessão de serviço público, a modalidade é só concorrência para concessão de serviço público. E aí nós vamos trabalhar com inexigibilidade, porque só são 3 pequenos blocos a parte de inexigibilidade. Aqui eu tenho que pensar o seguinte: toda vez que a questão me der uma situação, estou terminando, 5 minutos. Toda vez que a questão me der uma situação que remeta à singularidade, só existe um, ou é muito singular, eu não tenho como fazer licitação. Então dispensa em relação a algumas situações excepcionais, calamidade, em função da pessoa, em função do valor. Aqui eu só tenho um único fornecedor, eu só tenho um único fabricante, então não tem por que criar licitação. Então, fornecedor exclusivo ou fabricante, serviço técnico de notória especialização, artista consagrado pela opinião pública. Então, toda vez que a questão trouxer assim, artista, inexigibilidade. Toda vez dizer assim, é um serviço técnico de notória especialização, inclusive a área nossa, a advocacia, é serviço técnico de notória especialização, não precisa de licitação para contratar escritório de advocacia ou advogado para prestar consultoria ou serviço para a administração pública. E depois, fornecedor exclusivo. Professora Carla já chegou, eu compartilho já esse material e vamos agora analisar questões. Bom, essa questão aqui é o tipo de questão mais chata que o concurseiro não gosta de fazer. Por quê? Aqui, na verdade, eu tenho 5 em uma. Se ela tem 5 itens, eu tenho que analisar item por item. E aí, vamos lá. Leilão é a modalidade de licitação utilizada para a venda de bens móveis inservíveis para a administração pública. Eu só tenho que pensar nessa palavrinha, inservível que não está servindo. Só isso. Então não preciso criar caramiola nenhuma. Inservível é o que não está servindo. Leilão, então, é para vender bem que não sirva para a administração pública. Contratação de profissional de qualquer setor artístico, desde que consagrado pela crítica especializada, é o caso de dispensa. Inexigibilidade, não é? Guerra ou grave perturbação da ordem. Isso aqui foi vocês mesmos que disseram aí, viu? É o caso de dispensa. É verdade? Depois, dispensa de licitação caracteriza-se pela excepcionalidade e taxatividade das hipóteses. A dispensa é excepcional, é via de exceção,
e as hipóteses são taxativas. É verdadeiro, né? Porque se desse essa margem para o administrador dizer assim, eu classifico o que é dispensa. Já pensou? Tudo era dispensa. Depois, convite é uma modalidade de licitação em que são remetidas pela administração pública carta convite ao mínimo de 5 interessados no ramo a que pertence. É falso pelo 5, mínimo de 3. E aí, onde é que eu encontro a resposta? Letra B. 1, leilão, 3 e 4. O 2 está errado porque não é o caso de dispensa, é o caso de inexigibilidade. E o 5 está errado porque não é o mínimo de 5, é o mínimo de 3. Resposta, letra B. 1, 3 e 5. Vamos para a próxima. Consta na Constituição Federal obrigatoriedade da licitação para... E essa daí é a letra da lei. Contrato envolvendo grande soma de dinheiro, bem como obra pública, nas quais devam figurar mais de uma empresa necessariamente. Não consta na Constituição a obrigatoriedade de licitação. Apenas para celebração de contratos relativos a obras, serviços e alienação. Depois, o apenas, sempre uma ressalva com apenas. Depois, contratos de obra, serviço, compra e alienação, bem como concessão e permissão de serviço público. É a mais completona, não é? Letra fria, artigo 37, 21 da Constituição. E aí, para a gente encerrar, qual a diferença de licitação dispensada e inexigível? Vamos começar do fim, porque toda questão ela tem duas alternativas muito absurdas. Quando seu nível está bom de estudo, você elimina logo duas. Nenhuma das alternativas aqui é sacanagem. Depois, não há diferença entre os institutos e que eles são sinônimos, também está errado. Eu tenho que ficar entre duas, A e B. Vamos lá. Letra A. A letra B está errada por quê? Fala que a dispensa reside no fato de que a dispensa ela constitui meio legal a ser pleiteado pelo concorrente. Não é o concorrente que vai dizer eu estou pedindo dispensa. É a situação que faz com que a própria administração já diga dispensa de licitação para essa hipótese. Tem essa característica, né? Também. A licença ou a dispensa, a situação em si tem essa característica que diz o que é. Pronto. Então, para vocês uma boa sorte. Que Papai do Céu abençoe. Quando se deparar com a questão que achar que é correta, não corra direto para ela. Analise as outras e também não mude a resposta. Dados dão conta do filho de... É arte e obra do inimigo, mudar a resposta. Não mude a resposta. Se você raciocinou e achou que é aquela, não é na hora que você está passando por gabarito que você vai ter uma luz para a resposta correta. Então não mude a resposta. Boa sorte a todos, tudo de bom.